campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. Marcão, varanda! Marcão, varanda! Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Um grande dia, excelente segunda-feira, excelente semana para todos vocês. Está no ar o programa Santos Total nesta segunda-feira. Segunda-feira de muita cobertura do Varanda Futebol Debate, que começou já às 8h30 da manhã, direto do CT Repelé. Estivemos lá no CT, o Giovanni Afonso esteve por lá, fez uma grande cobertura do treinamento do Pedro Caixinha, que fez e faz os jogadores pularem cedo da cama, hein? Com Pedro Caixinha não tem qual é, e olha que o Santos Futebol Clube está movimentado também nos bastidores. Tem jogador que pode estar chegando, tem jogador que deve estar saindo. Você vai saber todo esse resumo aqui no Varanda Futebol Debate, além dos detalhes do dia a dia do Santos Futebol Clube, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje tem Santos e Jaciobá em Araraquara, Arena Fonte Luminosa. Logo mais estarei lá em Araraquara, uma grande cobertura do Varanda Futebol Debate em loco na Copinha, né? Copinha que é, na minha opinião, um torneio charmoso. Por mais que a Federação Paulista de Futebol, né, tenha inchado muito a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais de 120 clubes, né? Eu, particularmente, gosto muito da Copinha, como gosto também do Campeonato Paulista, né? Eu sou daqueles mais românticos, favoráveis à manutenção do Campeonato Paulista. Respeito, alguns não gostam, tá tudo certo, mas eu gosto muito da Copa São Paulo, gosto muito do Campeonato Paulista e o Varanda estará em loco hoje, nesta segunda-feira. Bom, quero mandar um grande abraço para todos vocês ligadinhos aqui no Varanda Futebol Debate. Especialmente no dia de hoje não teremos o WhatsApp, mas peço que vocês mandem as mensagens aí no chat, né? Se comuniquem no chat, façam aquela resenha legal que o chat do Varanda normalmente gosta de fazer. Sem mais delongas, vamos para a Baixada Santista. Vamos descer a serra, seja pela Imigrantes ou seja pela Anchieta. Aliás, ontem eu estive na Baixada Santista. Mandar um abraço pro meu grande amigo Mimi, para toda a família do Mimi que me recebeu ontem muito bem. E voltando da Baixada Santista, achei que pegaria trânsito e não peguei. Impressionante. Foram ali 2 horas para voltar ali, né, da Baixada Santista. Realmente fluiu super bem, o trânsito, a Imigrantes estava fluindo bem na operação subida, muito legal. Sem mais delongas, vamos para a Baixada Santista. Alô, alô! Menino da base do Varanda, garoto da vila, o setorista do Peixão, Giovanni Afonso. Alô, alô, Giovanni Afonso, grande abraço, grande tarde pra você. Os destaques do dia ao vivo no programa Santos Total, que está de volta, Giovanni, após um período de férias. Olha, creio que o Santos Total ficou de férias por pelo menos 3 semanas, se não me falha a memória. Mas o Santos Total, para alegria geral da nação, está de volta. Boa tarde pra você, Giovanni Afonso. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, amigos arandeiros. Que honra, hein? Estar presente no primeiro Santos Total de 2025. Com certeza, um ano que vai ser repleto de coisas boas, né, Marcão? O Santos Total que, para mim, é o grande xodó do Varanda Futebol Debate. Um programa histórico, né? Desde que me conheço como varandeiro, existia já o Santos Total. Então, muito bacana fazer parte do primeiro Santos Total da temporada. E um Santos Total recheado de informações, mais um dia intenso na cobertura do Peixe. E sem mais delongas, vamos direto aos destaques iniciais, porque o programa de hoje promete. E bom, estive pela manhã no CT Repelé, pelo 3º dia consecutivo. Pedro Caixinha abriu uns minutinhos ali do início da atividade para que nós gravássemos algumas imagens. E vamos falar como foi o dia de hoje, vamos falar sobre as ausências no treino, os retornos do treino, que dias serão as atividades do Peixe, tudo sobre esse início de trabalho com o Pedro Caixinha.
Além disso, claro, vamos falar sobre o mercado da bola. Todas as movimentações do Peixe no mercado até aqui. Vamos resumir mais uma vez as chegadas, as saídas. Claro, vamos falar do grande inglês Josh Windass, a grande surpresa do dia de ontem que o Santos está negociando, mas também falar de Zé Ivaldo, Léo Godoy, Thiago Maia, também falar da negociação envolvendo o Jair para o Botafogo. Então, muito mercado da bola no programa de hoje. E para finalizar, vamos falar de Copinha. Hoje, às 19h30, o Santos entra em campo mais uma vez contra o Jaciobá de Alagoas. E vamos trazer as prováveis escalações, a classificação atualizada do Grupo 7 e também os palpites da equipe do Varanda Futebol Debate. Palpitômetro que está pegando fogo. Ah, o palpitômetro está pegando fogo. Já tem polêmica. Eu quero saber por que a Varandete, na classificação atualizada, ela já aparece como líder. Ih, mamãe! Eu imagino por que seja, mas eu quero ouvir daquele que organiza, daquele que consolida e daquele que compartilha o campeonato de palpites. Daqui a pouco. Segura aí, daqui a pouco quero saber por que a Varandete já está na liderança do campeonato, se ela também errou tudo na última rodada. Mas daqui a pouco vamos saber de tudo isso. Bom, tem muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, você esteve lá no CT Repelé pela manhã. Primeiro, claro, quero abrir com o seu feedback sobre o treinamento de hoje no CT Repelé, o dia que começou bonito na Baixada Santista, começou um dia ensolarado, com algumas nuvens, mas o Santos pulou da cama cedo, Giovanni. Traga detalhes daquilo que você viu no CT Repelé, no primeiro treino da semana, comandado por Pedro Caixinha. Exatamente, Marcão. O primeiro treino da semana, o terceiro da era Pedro Caixinha e, curiosamente, em todos ele abriu para a imprensa, Marcão. Claro que nós não podemos ficar ali o treino inteiro, claro que o Caixinha quer ter a sua intimidade com os atletas, mas muito bacana a iniciativa dessa nova comissão técnica de abrir pelo menos o comecinho das atividades para que não só a gente grave algumas imagens, mas também tenha um contato maior com os funcionários do clube, um contato maior com os jogadores. Então muito bacana essa iniciativa que também teremos amanhã, dia 7 também teremos treino aberto e voltaremos a ter no próximo sábado e domingo 2 atividades com a abertura para a imprensa. E no treino de hoje, Marcão, começamos ali, vocês puderam acompanhar no Redação Varanda, uma atividade de aquecimento. Claro, todos os treinos começam com os jogadores se aquecendo, trabalhando mais com o preparador físico, mas não demorou muito para começar a atividade com bola, Marcão. Até o momento em que nós pudemos observar o treino, o Santos focou bastante na saída de bola. Tanto na saída de bola com os pés, em que os jogadores saíam tocando de trás, enquanto recebiam uma pressão muito forte dos outros companheiros para fazer essa saída de bola a pressão alta, né? Ali os times do Caixinha trabalham muito com essa pressão alta. Então foi isso que nós pudemos acompanhar, esse trabalho de pressão e saída desta mesma pressão trabalhada pelo Caixinha. Como destaques do treino de hoje, Marcão, a gente pode ressaltar os retornos de Luan Pérez e Ian, que estiveram fora das 2 primeiras atividades por conta de uma virose, mas por outro lado, 2 jogadores desfalcaram o treino de hoje. Jair e também o Luizão, o primeiro reforço confirmado do Santos na temporada. Ambos, acabei de receber essa informação, inclusive, ficaram na academia fazendo um reforço muscular. Mas no mais foi isso, Marcão. Tivemos Soteldo em campo, Lucas Braga também participando dessa atividade. De fato, as únicas ausências foram o Jair e também o Luizão. Tá aí o Giovanni Afonso trazendo um panorama geral. Esse treino mais tático do Pedro Caixinha, né, Giovanni, de aumentar as linhas ali, marcar mais em cima, é algo que ele gosta, né, nos clubes por onde passou, especial no Bragantino. O Bragantino gostava de marcar ali em linhas mais altas, ou seja, essa pressão na saída de bola do time adversário, nós teremos muito no Santos Futebol Clube, comandado por Pedro Caixinha. E é claro, o que eu quero te perguntar, Giovanni, é o seguinte, né? Hoje, se nós olharmos os 27 jogadores que estão à disposição do treinador Pedro Caixinha, vou até colocar, é claro que sempre tem algum jogador da base, algum jogador mais novo completando o elenco, mas na prática, os jogadores que hoje estão fazendo parte dos treinamentos, nós temos o Gabriel Brazão, o João Paulo e o Diógenes como os 3 goleiros que devem
participar do início do Campeonato Paulista, né? Temos os laterais Sherman, Aderlan e o Rainer que a princípio pode acabar ficando, o Gil, o Jair, o João Basso, o Luan Pérez e o Luizão como zagueiros, o Jair muito provavelmente vai para o Botafogo, a expectativa é essa, já existe um acerto entre as partes e a concordância do próprio zagueiro, que está já negociado com o Botafogo. É claro que falta assinar o contrato. Tiquinho Soares e Lucas Halter chegariam para o Santos Futebol Clube. Os laterais esquerdos, Escobar, Souza e o Kevson. Os meio-campistas, Pituca, Ian Patrick, Schmidt e Tomás Rincon. Miguelito, Lucas Braga, Guilherme Soteldo ali, os jogadores mais avançados. E os atacantes, os centroavantes, o Wendel, Meirelles, Bigode e o Sofindier. Ô Giovanni, esse grupo de 27 ainda deve sofrer mudanças, né? Quem você arriscaria dizer que pode acabar deixando o Santos Futebol Clube, fora o Jair? O Jair nós sabemos que é um jogador que está negociado com o Botafogo, faltando somente a assinatura do contrato. Por exemplo, a gente percebe uma movimentação muito grande do Santos em busca de meio-campistas. O Santos pode perder o Schmidt? A diretoria trabalha com a possibilidade de não ter o Schmidt no Campeonato Paulista e na temporada 25? Então, Marcão, compras podem acontecer, né? Obviamente, se chegar um clube ali da Série A e contratar o João Schmidt, pagar a multa, o João Schmidt pega e vai embora. Mas acredito que a intenção da diretoria é manter esse jogador que foi tão importante ano passado na Série B, segurá-lo por pelo menos mais uma temporada. Então, qualquer jogador pode ser comprado, obviamente, né? O Santos que tem como planejamento ter um elenco de 28 jogadores e já tem 27, né? Claro que nós podemos ter a saída do Jair, descendo esse número para 26 e com 7 reforços que daqui a pouquinho vamos trazer aqui no Varanda Futebol Debate, que o Santos está negociando, esse número chegaria a 33, 34 jogadores. Então acredito que saídas podem acontecer. E quem eu arriscaria que podem deixar o clube, Marcão? Eu acho que o Rainer é um jogador que para mim não é certo que fica até o final do ano, já que o Santos está trazendo o Léo Godoy, vai ter Aderlan e JP Sherman. Não acho que vai ter espaço para o Rainer do elenco. O mesmo eu digo para o João Basso, porque o Santos está formando uma zaga com Gil, Luan Pérez, Luizão, Zé Ivaldo e Lucas Halter. Só aqui são 5 zagueiros. Não sei se teria espaço para um sexto, que seria o João Basso. Também me arriscaria a dizer, Marcão, que no meio-campo, Patrick e Tomás Rincon são jogadores que estariam ali em análise, ali são jogadores que eu duvidaria. E no ataque, Marcão, de todos esses centroavantes, eu só colocaria como certeza o Luca Meirelles, ali o Wendel Silva, William Bigode e principalmente o Sofindier, são jogadores que eu tenho muita dúvida se vão continuar no clube. Mas é isso, é um time que já está bastante recheado, permaneceu muita gente e assim será, vai permanecer muitos jogadores que ficaram na Série B e com a composição dos reforços, a ideia é ter 28 jogadores para começar a temporada. Tá aí um panorama geral para você que tá ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Vem reforços para rechear esse elenco, mas poderemos ter saídas ainda até o início do Campeonato Paulista. O mercado está aberto, né? Os clubes estão se movimentando. O João Schmidt é alvo de alguns clubes. O Corinthians já tentou a contratação do João Schmidt em outro momento. Nesse momento não, mas a gente sabe que o João Schmidt é um jogador que tem mercado, que pode acabar saindo do Santos Futebol Clube. E o Luizão, Giovanni Afonso, recém-contratado pelo Santos, curiosamente ainda não foi anunciado. Me dá a impressão que a estratégia do Santos é anunciar todos os jogadores de uma única só vez, né? Ou pelo menos em blocos, né? De 3, 4 jogadores. Eu estava fazendo uma conta aqui, Giovanni Afonso. Pelas contas que nós temos, pelo nosso mapeamento, o Santos trabalha com 8 jogadores, né? 8 possibilidades de contratação até agora. Se nós tirarmos ali o Josh Windass, que é uma negociação um pouco mais complicada por estar no futebol inglês, não sei se vem agora nesse momento, mas é uma negociação que eu coloco um pouco mais complicada. Nós teríamos 7 nomes, né? O Santos pode optar por anunciar esses jogadores em bloco, ou seja, anuncia 3 num dia, 3 no outro e 2 no outro dia. Foi assim que fez o Santos em 2024, no início da temporada. Agora, o Luizão, que já está contratado, já fez exames médicos, não treinou no dia de hoje, né? Curioso, Giovanni. É curioso, né, Marcão? Muito curioso, né? O Luizão, assim como o Jair, não apareceu no gramado
no CT Pelé, no treino desta segunda-feira. Eu acabei de receber a informação durante o nosso programa Santos Total, olha que curioso, que ele ficou na academia. Então ele foi para o CT Pelé, não é nenhum problema contratual, não é nenhum problema nesse estilo, não. O Jair, o Luizão, na verdade, ficou na academia. A comissão técnica do Santos optou por dar um reforço muscular maior para esse jogador. Vale lembrar que ele chegou do Novo Horizontino, né, Marcão? Que apesar de ser um clube que está se reestruturando, está sempre batendo na trave para subir para a Série A, não tem o mesmo nível de preparação física do Santos. Então, provavelmente, o Luizão não chegou nas condições físicas ideais para compor esse início de pré-temporada. Começa fazendo um fortalecimento muscular, um trabalho de academia e com certeza nos próximos dias volta a treinar normalmente com o técnico Pedro Caixinha. Perfeito. Tá aí o Luizão, reforço do Santos Futebol Clube. Eu particularmente acho que é um bom zagueiro, que vai dar certo. Uma coisa é você jogar no Novo Horizontino, outra coisa é você jogar no Santos, né? Existe uma diferença muito grande em termos de pressão nos bastidores. Isso é preciso, claro, citar. Jogar no Novo Horizontino você não tem pressão nenhuma, no Santos existe pressão, por mais que o Carille tenha dito que não tem, né? Tem muita pressão sim, você jogar num clube do tamanho, com a camisa do Santos Futebol Clube. Então o Luizão é aí o primeiro reforço. E falando em termos de reforços, Giovanni Afonso, quero agradecer o público maravilhoso que prestigia o Varanda Futebol Debate nesta tarde de segunda-feira. O chat tá bombando, tenho certeza disso. Giovanni Afonso, falando em reforços, Zé Ivaldo, hein? O Santos vai se reforçando defensivamente, o que dá a impressão que o João Basso não vai ficar, não é informação, né? O Santos ainda não falou sobre o João Basso e ele tá treinando normalmente, mas aí o tato de quem cobre o Santos Futebol Clube como a gente há algum tempo, a impressão que dá é que quando o Santos traz o José Ivaldo, traz o zagueiro Luizão e pode trazer o Halter, que alguém vai sobrar. Esse alguém não deve ser o Gil, esse alguém não deve ser o Luan Pérez, esse alguém deve ser o João Basso. Giovanni Afonso, Zé Ivaldo, acertado com o Santos Futebol Clube. Sim, Marcão, Zé Ivaldo acertado com o Santos Futebol Clube, informação inclusive trazida inicialmente pelo Varanda Futebol Debate. Este zagueiro de 27 anos chega por empréstimo com opção de compra até o final de 2025. O Santos já se acertou com o Cruzeiro, já se acertou com o jogador e resta apenas detalhes para essa negociação fechar. Então, Zé Ivaldo deve ser o segundo ou terceiro, vai depender da ordem dos anúncios do Peixe a chegar para o Santos Futebol Clube. Trazer alguns detalhes aqui do Zé Ivaldo, Marcão. Ele tem 27 anos, ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, passou também por Vitória e Cruzeiro. Na sua carreira, ele foi campeão 2 vezes da Sul-Americana, olha só, em 2018 e em 2021 com o Atlético Paranaense, além de ter sido campeão da Série B em 2022 com o Atlético, com o Cruzeiro. E na carreira são 269 jogos, 13 gols e 3 assistências do Zé Ivaldo, possível segundo reforço do Peixe. Olha, meu caro Giovanni Afonso, uma contratação regular, né, Giovanni Afonso? Uma contratação regular que não enche os olhos, que não brilha os olhos. Não é um jogador que chega e o famoso parem as máquinas acontece, né? Pelo contrário, é um jogador que vem para compor elenco. Tinha uma parte da torcida do Cruzeiro que gostava muito do José Ivaldo, né? É um jogador que tem muita garra, muita força física, marca gols, né? Um jogador, é aquele zagueiro ali que chega bem na bola pelo alto. Eu vejo que é um jogador para compor elenco, o Zé Ivaldo. Mas uma coisa eu posso dizer, Giovanni, não é uma aposta, né? Eu acho que todo mundo sabe o que esperar do Zé Ivaldo. Tem jogador que, quando chega ao clube, é aposta, né? Vários jogadores. O Billy Arce era uma aposta, o Yusuf era uma aposta, entre outros jogadores. O Windows, se chegar, é uma aposta, né? Você não sabe muito o que esperar desses jogadores. Do Zé Ivaldo, eu sei literalmente o que esperar dele. É um jogador forte fisicamente, zagueiro, né? O Luxemburgo gostava muito dessa característica de zagueiro. Eu acho que pode ser interessante para compor elenco. Não é o jogador que nós imaginávamos para compor elenco, mas eu coloco ele como um jogador ali, nota 5,5, 6. Quando joga muito bem, vai jogar ali uma nota 6. Para compor elenco, Giovanni, me parece ok. Concordo, é exatamente essa análise. Jogador que chega para compor elenco.
Não vejo em um primeiro momento ele chegando para ser titular. Entendo que Gil e Luan Pérez são a dupla de zaga que começa 2025. Mas para compor o grupo ao longo do ano, eu acho que é sim uma boa opção, Marcão. Ali a temporada é longa, né? O Santos pode chegar a disputar, estava fazendo as contas, 38 jogos da Série A, no mínimo 12 do Campeonato Paulista e mais 2 da Copa do Brasil. Isso analisando o mínimo, né? Então são 52 jogos ao longo da temporada. Então tem muito cartão, tem muita lesão e é importante você incorporar esse grupo. Eu acho que o Zé Ivaldo chega com uma característica muito interessante. Eu vejo que ele é melhor hoje do que o Luizão e também é melhor do que o Lucas Halter, jogador que o Santos está negociando a troca com o Bahia. Então seria o zagueiro reserva ali para o Santos ao longo da temporada. Então eu gosto da opção, gosto do modelo de negócio, eu acho que é o ideal que o Santos está fazendo, traz o jogador por empréstimo, se for bem, compra no final do empréstimo, se não for bem, devolve para o Cruzeiro. Eu acho que essa é a ideia, é assim que tem que se tratar jogadores do nível Zé Ivaldo. Então acho que é uma contratação decente, não brilha os olhos, não é o zagueiro que a gente esperava, mas é um bom nome aí para compor grupo, com certeza vai ser importante ao longo da temporada. Tá aí, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo seria o segundo reforço do Santos Futebol Clube, sempre deixando muito claro que está faltando assinar o contrato. Por isso que a gente não está colocando como contratado e sim acertado, né? Acertado hoje talvez seja o melhor termo para a gente colocar alguns jogadores, e contratado é quando esse cara de fato assinar o contrato, realizar exames médicos. Esse é o trabalho que a imprensa tenta fazer, de apurar os nomes antes que o torcedor do Santos seja comunicado oficialmente pelo clube, né? Porque senão não faria muito sentido nós estarmos aqui, e o nosso trabalho é isso, né? O Zé Ivaldo foi um nome que o Varanda trouxe em primeira mão há uma semana atrás, né? Aliás, nós trouxemos uma informação que o Santos estaria negociando com 2 jogadores do Cruzeiro. Um é o Zé Ivaldo, o outro nós não temos o nome, vamos ver se surge o nome aí nas próximas horas, mas um seria o Zé Ivaldo. A gente trouxe, inclusive, que o jogador já estava resolvendo a questão de moradia na Baixada Santista. Agora, Giovani, um jogador que ontem foi uma grande surpresa e eu não tinha visto em lugar nenhum, né? E a informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Wagner Frederico, é o Léo Godoy, né? Jogador argentino que pertence ao Atlético Paranaense. Esse é um jogador que surgiu ontem como também acertado com o Santos Futebol Clube. Aqui, uma grande surpresa, Giovani. Sim, acho que junto com o Josh Windass, né, o inglês, o meio-campista inglês, que acho que essa ninguém mesmo esperava, o Léo Godoy foi outra grande surpresa no dia de ontem, um dia muito movimentado, muitos anúncios, anúncios nenhuns, né, Marcão, mas assim, muitos acertos, muitas informações de negociações avançadas. Então, nesse dia recheado, acho que o Léo Godoy foi sim uma das grandes surpresas. Um lateral direito de 25 anos, se eu não estiver enganado, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, que assim como o Zé Ivaldo, chegaria por empréstimo com opção de compra até o final da temporada. O Léo Godoy, que é um lateral argentino, Marcão, ali um jogador argentino que em 2023 jogava no Estudiantes e em 2024 foi comprado pelo próprio Atlético Paranaense por 19 milhões de reais. Ele fez uma temporada que foi boa, Marcão, fez uma temporada ali de cerca de 42 jogos, 32 como titular, 1 gol e 2 assistências. Era um jogador considerado importante pelo Atlético Paranaense, mas por conta do rebaixamento, o Atlético está tendo que se desfazer de alguns nomes e o Santos está se aproveitando disso para trazer mais um lateral direito. Então, Léo Godoy é o outro reforço do Santos que está acertado. Deve chegar amanhã na Baixada Santista para realizar exames médicos e assinar contrato para ser também reforço do Peixe. Tá aí, Léo Godoy. Eu confesso que conhecia muito pouco do Léo Godoy. É claro que a gente acompanhou uma outra partida do Atlético Paranaense, mas é importante você olhar individualmente o Léo Godoy, né? E com a informação de ontem eu fui buscar saber. Os números dele são bons, né, Giovanni Afonso? Em termos de carreira, em termos de participação, jogador sempre titular por onde passou. É um jogador ali que é mais forte na marcação, como é característico dos jogadores argentinos. É uma contratação interessante do Santos Futebol Clube, principalmente, Giovani, porque o Sherman fica fora um grande período servindo a seleção brasileira sub-20. E o Aderlan é um jogador que só volta ali em março, né? A expectativa do Aderlan é março, abril. Então, provavelmente, o Júlio Godoy chega para ser titular do Santos Futebol Clube nesse Campeonato Paulista. É isso, Giovani?
Sim. Ele chega para ser titular, isso sem dúvida alguma. Eu falei Júlio Godoy, é Léo Godoy, hein? Léo Godoy. Não é Júlio Godoy, é Léo Godoy. Diga, Giovanni. Antes de trazer meu comentário sobre a contratação do Léo, só trazer os números da carreira dele, Marcão, e também trazer o número de uma temporada em específico. Na carreira, veja só, para um lateral direito, tá? 294 jogos, 17 gols e 28 assistências. Esses são os números da carreira do Léo Godoy. E a melhor temporada dele foi em 2023, justamente antes dele ser comprado pelo Atlético Paranaense por 19 milhões de reais. Foi uma temporada de 47 jogos, 4 gols e 11 assistências. Então é um lateral que, em termos de números, tem bastante números, né? Tanto de gols e principalmente de assistências. E eu acho, Marcão, que é uma contratação muito importante, né? Eu acho que entre esses 7 jogadores que o Santos está negociando, mais o Luizão, para mim é um daqueles que chega para ser titular. Muito por conta destes motivos que você citou. O Aderlan está fora do Campeonato Paulista e o JP Sherman só volta pela 11ª rodada, então não tinha como começar o ano com o Rainer, né? O Rodrigo Ferreira está sendo negociado e hoje o Santos só tem o Rainer ali no seu elenco. Então o Santos traz um lateral que foi bem na Série A, está acostumado em jogar no futebol brasileiro, tem bons números e potencial, Marcão, para uma eventual venda do JP Sherman ao longo da temporada ou em 2026, ter essa posição para si. Na lateral, inclusive, que é uma posição muito carente hoje no futebol, é importante você ter pelo menos mais de uma peça. E o Santos tem 3. Léo Godoy, Aderlan e JP Sherman, que são boas opções para o cenário do futebol brasileiro. Então, Marcão, para mim uma contratação muito boa e, diferentemente do Zé Ivaldo, esse eu acredito que chega para ser titular neste primeiro momento, obviamente, e quem sabe com as oscilações do JP Sherman até o final da temporada. Giovanni, me chamou a atenção o número de assistência e gols marcados pelo Léo Godoy. E pelos números que você está me passando aí, ele tem características opostas então ao Escobar, é isso? Porque o Escobar, quando ele chegou ao Santos Futebol Clube, chamava a atenção o baixo número de assistências do Escobar e o baixo número de gols. Quando a gente olha o Léo Godoy pelos números que você está passando, é uma característica oposta ao Escobar, é isso, Giovanni Afonso? É isso, Marcão. O Escobar chegou ao Santos com cerca de 200 jogos, nenhum gol e apenas 4 assistências. O Léo Godoy, na carreira, são 294 jogos, 17 gols, mais do que muito atacante por aí, né, Marcão? E 28 assistências. Então, em termos de números, são características totalmente diferentes. No que existe a comparação entre Escobar e Léo Godoy? No sentido da raça. Ambos são argentinos e ambos têm como característica a entrega incessante, né? Aquele jogador que representa o torcedor. Mas me parece, eu também não tenho um conhecimento enorme sobre o Léo Godoy, eu conheço mais ou menos o jogador, mas me parece que ele é um jogador que tem uma boa marcação, tem esse quesito da raça, mas é melhor tecnicamente. Ele chega mais na linha de fundo, tanto para fazer gols, como também para cruzar para os atacantes fazerem. Tá aí, Léo Godoy. Léo Godoy, portanto, pintando no Santos Futebol Clube. Boa sorte a ele e vamos torcer para que ele faça bons momentos, né? Ele tem 19 gols, praticamente 3 vezes mais, por exemplo, gols do que tem o Ângelo na carreira, né? Então, tem... Eu sabia que ia ter. Mas é verdade, ele tem praticamente 3 vezes mais a quantidade de gols que o nosso garoto, o nosso menino Ângelo tem. E tem 19 vezes mais gols do que o garoto Sandri também, que até hoje não marcou nenhum gol na carreira. Aliás, o Sandri que não tá... Esses dias me perguntaram sobre o Sandri, viu, Giovanni Afonso? Marcão, é verdade que o Sandri não fará parte do elenco do Santos? Eu falei, não, tudo pode acontecer. O Sandri ressurge das cinzas. Então, meu amigo, eu não duvido nada que daqui a pouquinho o Pedro Caixinha chame o Sandri para trabalhar com o elenco e aí ele fique, né? Então, eu só conto que o Sandri não fará parte do elenco quando ele for negociado com algum outro clube. Sandri Balieiro. O Balieiro tá no Santos ainda, Giovanni Afonso? Tem contrato, acho que o vínculo dele é até o final desta temporada, até dezembro de 2025, mas não está treinando com o restante do elenco. O Santos tem um grupo de jogadores que estão afastados, entre aspas, né? Não estão fazendo parte dos planos. São eles o Rodrigo Ferreira, que está sendo negociado por empréstimo ao São Bernardo, Vinícius Balieiro, Sandri e Julio Furch.
Esses 4 jogadores têm vínculo com o Peixe, mas não estão sendo utilizados, sequer comparecem ao CT Repelé para fazer as atividades. Agora, que coisa do Furt, né, Giovanni Afonso? Que coisa, porque o Furt é um jogador que muitos que conheciam o Furt lá no futebol mexicano, que é um futebol de bom nível, hein? O futebol mexicano não é um futebol fraco, hein? O Furt saiu muito bem do futebol mexicano. Ele chega no Santos Futebol Clube como potencial titular, né? Até pelo fato de o Santos ter o Marcos Leonardo, que vivia um bom momento, o Furt acabou ficando no banco, mas sempre quando entrou bem em 2023, no ano do rebaixamento, curiosamente. Entra 2024, todo mundo apostando que o Furt seria o grande nome. E de repente o Furt cai demais de rendimento, me parece muito por conta da lesão de pubis, e agora sequer o Furt está nos planos do Santos Futebol Clube. Você acha que essa decisão de não contar com o Furt em 2025, Giovanni Afonso, ela se deve também à questão financeira? Nós sabemos que o Furt, em termos de salário, o acordo que foi feito de atrasados lá atrás e também luvas, o Furt, esse ano, chegaria a um ganho mensal de R$1.300.000. A questão de não aproveitar o Furt é muito mais uma pressão para que ele busque um outro clube, considerando que o valor dedicado a ele seria muito alto, ou é puramente uma questão técnica e o Santos não está olhando a questão financeira, Giovanni? Não, acho que com certeza o Santos está olhando a questão financeira, Marcão. O combo Furt custaria R$1.300.000 por mês aos cofres do Santos. E para um jogador que, como você bem trouxe, não correspondeu, né? Eu acho que o Furt chegou muito bem. Eu acho que ele fez um final de 2023 muito digno ali. Acho que foi um dos poucos jogadores que se salvaram daquele elenco do rebaixamento. Mas virou 2024, como todo centroavante, entrou numa seca de gols, não conseguia encontrar o seu espaço. E para mim, o turning point ali, a virada de chave, foi quando ele machucou o pubis, Marcão. A lesão de pubalgia, a gente sabe que é uma lesão que praticamente acaba com a carreira de um jogador, né? Atrapalha demais a movimentação. Nós tivemos recentemente o Lucas Braga, o Pedrinho e o próprio Furt sofrendo dessa lesão no pubis. Então eu acho que o Furt, aliado à idade, ele já tem 35 anos, ter uma lesão de pubalgia, ele que nunca foi conhecido pela sua movimentação, ficou muito travado e foi perdendo confiança à medida que o futebol não aparecia. Então eu acho que o Santos acerta em liberar o Furt. Só me chama a atenção, Marcão, por exemplo, o Santos segurar o William Bigode e dispensar o Julio Furt. Obviamente eu não estou aqui defendendo a permanência do Furt, eu acho acertada a saída dele, mas pô, pela altura, por tudo que fez, será que o Furt não seria mais importante do que o William Bigode, por exemplo, para compor um grupo? Enfim, fica o questionamento. Mas é um jogador que, infelizmente, não correspondeu em 2024 e pelo valor e pelo desempenho, a diretoria não vai contar mais com ele. Em termos esportivos, Giovanni, faz sentido o que você disse aí, né? Mas o problema me parece financeiro, né? O Bigode, o investimento é inferior a R$300.000. E o Furt seria R$1.300.000. Então tem um gap aí, tem um espaço de R$1 milhão entre um e outro. Mas eu acho que o Santos não deveria ficar nem com o Bigode, nem com o Julio Furt. Acho que o Bigode, com todo respeito, e o Bigode merece respeito, porque todas as vezes que entrou se dedicou, é um cara que não faz corpo mole, é muito querido no grupo do Santos, né? É um jogador que merece o nosso respeito, só que eu acho que o Santos está grande para o Bigode neste momento. No final da carreira dele, deveria buscar um clube menor, um clube intermediário. O William Bigode investe em mim. Olha, eu já volto aí com detalhes da negociação envolvendo o Jair. Quero saber também do Josh Windows. Eu quero saber do nosso Josh, hein? Ih, mamãe! Será que vem? Será que não vem? Mamãe, hein? Mas antes é hora de falar da Voltsman. Com a Voltsman não tem qual é. Se liga aí. Voltsman tem 50% de desconto e tem pra você camisa retrô do Peixão. Se liga aí, meu amigo varandeiro. Alô, varandeiros. Pra você que gosta daquela frase, resultado ou seu dinheiro de volta?
essa notícia é para você. Você sente que seu atacante não está entrando com aquela vontade no campo da vida sexual? Já faz tempo que é só bola fora e não acerta mais os cruzamentos? Chegou a hora de você voltar a ser aquele monstro sagrado na cama. Você sabia que no Brasil, cerca de 16 milhões de homens sofrem com disfunção erétil? A Voltsman traz os melhores e mais modernos tratamentos contra a perda do apetite sexual, disfunção erétil e ejaculação precoce. Basta ligar agora no 0800 018 0046. Vou repetir, 0800 018 0046 e conversar com um dos especialistas de plantão. Você vai receber um tratamento personalizado e completamente sigiloso, pensando exclusivamente em você. E você que ainda marca gol, mas sente que não é mais o artilheiro do campeonato e acha que o seu desempenho pode melhorar? A Voltsman também pode te colocar em outro patamar, viu? Ligue agora no 0800 018 0046. Repetindo, 0800 018 0046. Você pode melhorar ainda mais o seu desempenho sexual. A Voltsman já contribuiu com mais de 15 mil homens a voltarem à vida sexual ativa, ou seja, voltaram a ser o camisa 10 e não brigaram mais pelo rebaixamento na hora H. E olha, a promoção para os ouvintes do Varanda, os 50 primeiros que ligarem agora no 0800 018 0046, vou repetir, 0800 018 0046, ganham 50% de desconto. E olha, uma camisa retrô do Santos. Olha que loucura! Uma camisa retrô do Santos, 50% de desconto e ainda uma camisa retrô do Santos. E se você não sentir melhora, a Voltsman devolve o seu dinheiro. Não perca tempo, ligue agora 0800 018 0046, 0800 018 0046. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. Então chame agora a equipe da Voltsman e volte a vestir a camisa 10 e levantar o caneco. Voltsman, saúde sexual resolvida ou seu dinheiro de volta, meu amigo varandeiro. Voltsman, com a Voltsman não tem qual é, a Voltsman faz a galera feliz, Voltsman aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, me diga uma coisa, e o Jair, hein, Giovanni Afonso? Vai, não vai? O Santos aceitou, não aceitou os 10 milhões de euros? O Jair quer ou não quer ir para o Botafogo? Traga todos os detalhes, não esconda nada da torcida santista. Giovanni Afonso. É uma negociação que está muito próxima de ser concretizada, Marcão. A informação que eu tenho é que está por detalhes a transferência do Jair para o Botafogo por 10 milhões de euros, mais Tiquinho Soares e Lucas Halter vindo em definitivo para o Peixe. O Botafogo há bastante tempo demonstra interesse na contratação do Jair, né? A primeira oferta lá ainda em 2024 foi de cerca de 8 milhões de dólares e mais recentemente eles chegaram com a pedida de 8 milhões de euros mais o Tiquinho Soares. O Santos recusou em um primeiro momento e essa pedida subiu para 10 milhões de euros, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e também o Lucas Halter. O Santos aceitou essa oferta, porém o Danilo Barbosa não está satisfeito em vir para o Peixe. Então ela se tornou apenas 10 milhões de euros, que seria cerca de 64 milhões de reais. O Tiquinho Soares e o Lucas Halter, o Santos ainda discute uma possível compensação pela ausência do volante de 28 anos. Restava convencer o Jair. Jair não estava muito contente em ir para outro clube do futebol brasileiro. Para ele, ou era o Santos ou era a Europa, mas nos últimos dias o garoto foi ali convencido, muito pela interferência que o grupo Eagle Football do John Textor tem no Botafogo, essa possível ponte para o Lyon da França. Então, no final das contas, o Jair foi convencido. Então, a informação que eu tenho é que é uma negociação que está muito próxima de ser concretizada. Inclusive, Marcão, essa história de fortalecimento muscular, eu particularmente não acredito. Claramente, o Jair
está fora desse início de atividades com o Pedro Caixinha, ali está sendo deixado de lado pelo departamento de futebol do Santos, para nos próximos dias essa negociação ser confirmada, Jair indo para o Botafogo, Santos recebendo 64 milhões, mais Chiquinho Soares e Lucas Halter. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essa questão de fortalecimento muscular é uma forma, não deixa de ser verdade, né? Ele está na academia, fazendo fortalecimento muscular, mas o motivo de ele não estar no campo e sim na academia é porque as negociações com o Botafogo estão avançadas e aí, claro, o jogador está sem cabeça para trabalhar no Santos Futebol Clube. Uma negociação como essa envolve, né, um ganho do próprio jogador Jair, né? A gente sabe que o Jair vai ganhar também uma fatia importante dessa negociação. Os empresários do atleta também ganham, né? Então é claro que isso envolve muitas questões também que abalam emocionalmente o atleta. Então, nada mais justo do que até que tudo isso seja definido, né, assinado, o Jair fique fora dos treinamentos e que acabe indo para o... Eu acho uma boa negociação. Eu acho que é uma boa negociação, 10 milhões de euros por um jogador que pode mais à frente valer muito mais do que isso, ou não, pode estacionar ou até andar para trás. Então acho que o Santos está vendendo bem o Jair e trazendo também o Chiquinho Soares, que é um jogador com idade avançada, Giovani, 33 anos, mas é um cara que se cuida fisicamente, né? O Chiquinho é um jogador que está bem. Eu vi muitos jogos do Chiquinho ano passado no Botafogo, é um cara que vinha buscar o jogo, não é aquele atacante paradão, né? Não é aquele atacante sem mobilidade. É pesado, claro que não é um jogador franzino, isso conta muito, mas o Chiquinho está em boa condição física, Giovani Afonso, mesmo estando com 33 anos? Para mim é muito bom jogador, né, Marcão? E apesar da idade, 33 anos, ele tem muita lenha para queimar, né? Eu diria pelo menos mais 2 a 3 temporadas ali de bom futebol o Chiquinho Soares tem. Eu acho que ele só não foi titular no Botafogo por conta de tudo que aconteceu em 2023, né? O Chiquinho acabou sendo a cara da derrota, do vexame que o Botafogo deu naquele campeonato brasileiro, em que estava mais de 10 pontos na frente e acabou perdendo o título e a vaga para a Libertadores direta no final. Então acho que o Chiquinho ficou muito marcado por essa derrota. Em 2024, um pouco sem confiança, não conseguiu recuperar a titularidade. Mas para mim é um muito bom jogador, aquele atacante inteligente, Marcão. Gosto muito de um jogador inteligente que sabe tocar de primeira, sabe tabelar bem a bola. Um jogador que não é centravantão, sabe vir buscar o jogo e num esquema que o Caixinha gosta de movimentação. É muito interessante ter um cara do calibre do Chiquinho Soares. Então gosto muito dessa contratação e eu acho que é um baita negócio, Marcão. Eu acho que, claro, o Jair tem muito potencial, ele pode valer o dobro, o triplo, o quádruplo no futuro, mas hoje ele não vale isso, Marcão. O Botafogo está contratando um jogador que hoje não vale 10 milhões de euros. Não sei nem se o Jair chega para se titular no Botafogo. Então eu acho um bom negócio. O Jair não se firmou na Série B. Claro que é um contexto totalmente diferente, ele voltando de lesão. A gente sabe como era o Carille com os garotos da base, mas ele não conseguiu se firmar, não conseguiu se destacar. E o Santos, precisando da grana e precisando de um jogador como o Chiquinho Soares, eu acho que é um bom negócio sim. Acho que tanto o Santos como o Botafogo e o próprio Jair saem ganhando em toda essa história. Tá aí o Giovani Afonso aqui no Varanda Fute. Agora eu quero falar dele, hein? Alô, Varandê, vamos falar dele, hein? Vamos falar do Josh, o que tem de gente que é expert na segunda divisão do futebol inglês é uma barbaridade. Eu não sabia que a segunda divisão do futebol inglês tinha tanta audiência entre a blogueirada. Não sabia. Não tinha a menor ideia, né? Porque é difícil. A gente que faz cobertura de futebol, eu às vezes olho e falo assim, caramba, deixa eu ver alguma coisa diferente de futebol, senão minha esposa vai me jogar aqui da varanda, né? E olha que a gente consome futebol, viu, cara? Vou falar uma coisa pra você, hein? O que a gente consome de futebol, e eu não tenho tempo de ver esse futebol da segunda divisão da Inglaterra. Não tenho tempo, cara. Né? Já tá difícil pra ver a Premier League, imagina a segunda divisão. Mas isso comigo. A blogueirada não. A blogueirada acompanha o jogo da segunda divisão e o que tem de análise do nosso Josh Windows é uma barbaridade. Giovani Afonso, tá pintando inglês na Vila Belmiro, Giovani Afonso? Tá pintando inglês, Marcão. Josh Dean Windows, ele mesmo. Ih, mamãe! Repita, Giovani Afonso.
Joshua, não é Josh não, Marcão, é Joshua Dean Windass, ou Windass, enfim, aí a gente vai descobrir qual é a pronúncia. Mas o Joshua é o nome dele, né? Mas esportivamente é Josh, né? Josh Windass, né? É o nome artístico dele, nome né? Nome artístico, exato. O meu nome é Giovanni Ribas Afonso, mas sou conhecido como Giovanni Afonso, né? Então, exato. ali cada um tem o nome que prefere ser chamado. Mas enfim, Josh Windass está próximo de ser mais um reforço do Peixe, Marcão. Santos que está querendo inovar, está querendo umas contratações diferentes nos últimos meses e por indicação do técnico Pedro Caixinha, o Santos está próximo de Josh Windass, jogador inglês de 30 anos de idade, que chegaria ali em definitivo. Ele que tem contrato até julho de 2025, já pode assinar um pré-contrato com o Peixe, mas o Santos tenta a liberação junto ao Sheffield Wednesday da Inglaterra para já ter o jogador neste mês de janeiro. Falando um pouquinho da carreira desse jogador, quem é o Josh Windass? Ele tem 30 anos de idade, como eu falei, 1,75 m e joga de meio ofensivo, né? Ele que é destro, gosta de cair um pouquinho mais pela direita. Passou pela carreira por 6 equipes, ele foi revelado pelo Huddersfield, passou pelo Harrogate Hale em 2012 e 2013, pelo Accrington Stanley entre 2013 e 2016. Em 2016 foi para o Rangers da Escócia, onde trabalhou com o Pedro Caixinha em 2017, então é um ponto interessante ali, ele já trabalhou com o técnico do Santos. Em 2018 retornou para a Inglaterra, para o Wigan Athletic, e em 2020 atua pelo Sheffield Wednesday, clube que ele está desde então. Na carreira são 375 jogos, 100 gols e 38 assistências, e nesta temporada 2024/25 são 26 jogos, 10 gols e 2 assistências. Ele que é o artilheiro da segunda divisão do futebol inglês, meu caro Marcão. Tá aí as informações do nosso Josh, hein? Olha, acho que foi todo mundo pego de surpresa ontem, né, com a informação que chegou lá de um jornalista inglês. As negociações realmente acontecem. O jogador tem contrato até julho no futebol da Inglaterra. O Santos precisa chegar a um acerto, né, com o clube inglês para que aí tenha a liberação imediata do atleta. Caso contrário, pode assinar um pré-contrato, ele chegaria em julho para o Santos Futebol Clube. Quando você olha os gols que o atleta marcou, são bonitos gols, né? Ele mostra ter qualidade, uma qualidade técnica interessante, bate bem pro gol. Acho que é um jogador que não é pesado, jogador que tem uma certa mobilidade. É uma aposta, né, Giovanni Afonso? O que chama a atenção é você saber que ele tem 30 anos de idade e praticamente ali teve como seu maior clube o Rangers, né, da Escócia. Mas um ponto importante que me dá uma certa tranquilidade, Giovanni, é saber que é um nome indicado pelo Pedro Caixinha. Não é aquele nome indicado por empresários, sabe? Aquela departamento de scout que às vezes dá uma viajada, como viajou no caso Yusufá. Então, o fato de o Pedro Caixinha conhecer o atleta me dá uma tranquilidade um pouco maior de entender que a escolha é técnica e não está sendo utilizado um outro tipo de critério, viu, Giovanni? Eu penso dessa forma também, né? Eu entendo como uma aposta. O Josh Windass é uma aposta, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei mais ou menos como vai ser um Zé Ivaldo, como vai ser um Léo Godoy, um Tiquinho Soares, mas para mim o Josh Windass tudo pode acontecer. Pode ser um grande destaque, mas também pode ser uma grande decepção, porque é um outro mundo, né, Marcão? Você vem de um futebol inglês ali, onde ele passou a carreira toda. Você vem para um futebol brasileiro, que é um contexto totalmente diferente. Jogo quarta e domingo, muito mais pressão, muito mais calor. Vamos ver como seria essa adaptação do Josh Windass, né? Mas é uma aposta, porém, mais segura do que foi a do Yusufa, né? Você bem trouxe, não está sendo uma indicação de scout, de empresário. É o técnico Pedro Caixinha que viu uma carência nessa posição no seu elenco e está pedindo um Josh Windass, que com ele trabalhou em 2017. Foram 17 jogos juntos, 2 gols e 1 assistência. Então, isso
faz dessa aposta ser um pouco mais assertiva. Mas é como eu falei, é muito complicado se avaliar um jogador que vem de um mundo totalmente diferente. Então ele vai chegar, vai ser uma contratação bacana para o marketing. Espero que, diferentemente do Yusufa, o Santos saiba trabalhar com a chegada de um jogador inglês, que seria o primeiro na história do clube, e torcer para que o futebol que ele consegue desempenhar na Inglaterra, ele consiga trazer aqui para o Brasil e faça uma boa passagem pelo Santos. Claro que a negociação ainda não está acertada, falta a liberação do Sheffield Wednesday, mas se vier, se de fato o Santos contratar esse jogador, com certeza vai ficar aqui a minha torcida. Acho que vai ser muito bacana narrar os gols do Josh Windass com a camisa do Santos. Sem dúvida. Vamos ouvir o que disse o jogador inglês a um canal de comunicação da Inglaterra sobre a proposta que ele teria recebido do Santos Futebol Clube. Vamos ouvir o que disse aí o Josh Windass, jogador de 30 anos da Inglaterra. Vamos ouvir talvez o possível novo reforço do Santos Futebol Clube. Fala comigo aí, Josh Windass. £10 million bid for you. Now, I do accept that the manager of Santos... Sorry? I don't know if it's that much. Oh, really? I'm sure... No. What, have I added a nought? It surely can't be 1 million. I don't know. I don't know the figures. But the manager of Santos is your former manager, I think, at Rangers. I don't know how much you can say about it, but do you know anything about it, and is it tempting? Yeah, I used to work with him. It came as a surprise this morning, to be honest, when my agent called me. But yeah, as I've said, I love playing where I'm playing. Obviously, when your contract's up and stuff like that, there's always going to be talk, like there always is. But came as a surprise this morning because I've obviously not spoken or seen Pedro in a long time. But yeah, it is what it is, and when you're informed, this sort of stuff happens. He's intriguing. It's Pele's club, that, Santos. I know he weren't bad, was he? Tá aí o bem-humorado Josh Windass. Agora, Giovanni Afonso. Não sei, viu, Giovanni Afonso? Ele mostrou ali que gosta muito de jogar onde atua atualmente. Não sei, viu? Acho que vai ser difícil o Santos trazer ele agora em janeiro, viu, Giovanni Afonso? Agora seria um grande atrativo, né? Um jogador inglês aqui no futebol brasileiro, por mais que não seja um craque, em termos de marketing seria muito bacana, né? Até de internacionalização da marca, como gosta de dizer o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Eu só estou curioso de saber os valores que estão sendo investidos ali nesta negociação, ou seja, quanto seria o salário do jogador inglês, viu, Giovanni Afonso? E tem que ver isso daí porque ele recebe em libras, né, Marcão? A moeda da Inglaterra é libras e a libra hoje tá 1-7 em relação ao real. Então, com certeza, o Santos teria que pagar um valor considerável de salário e provavelmente para ter o Josh Windass em definitivo agora em janeiro, né? Eu vi o pessoal comentando que ele estava desanimado, não falou sobre o Santos com brilho nos olhos. Olha, Marcão, não tive essa percepção. Eu acho que é um jogador que estava meio sem jeito ali de falar que recebeu uma proposta do Santos, que gostou do interesse do Santos, estando empregado num Sheffield, clube que ele defende desde 2020, né? Então, eu acho que ele tentou fazer um jogo de cintura ali. Vale lembrar, Marcão, que os ingleses são conhecidos por não ter tantas expressões, né? Por não ser um povo tão calorento, assim, né? Que gosta de abraço, gosta de expressar muito as emoções. Eles são um pouco mais retraídos. Então eu não entendi como parte do público entendeu que ele estava desanimado. Eu acho que é um jogador que tem contrato, que o Santos vai precisar pagar por alguma liberação para tê-lo agora em janeiro, que não podia abrir as portas para o Santos tendo contrato até julho de 25. Tá aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Não sei não. Tô achando que não vem. Só palpite. A informação é que as negociações estão rolando e é preciso, claro, ter um acerto com o clube inglês para que o Santos consiga trazer o atleta, mas somente acho que o jogador não venha ao Santos. Ainda sobre o Thiago Maia, rapidamente, né? Eu tô vendo muitas críticas aí a um possível retorno do Thiago Maia ao Santos Futebol Clube. Eu acho curioso isso, cara. Sabe o que eu vejo do torcedor? É só impressão, tá, gente? Se o Thiago Maia tivesse voltando do futebol francês para o futebol brasileiro, ele seria super bem aceito. Se ele tivesse no Lille e tivesse vindo para o Santos, puta, espetacular. Ninguém sabe o que está acontecendo no Lille, ninguém vê.
Meia dúzia de torcedor acompanha o futebol francês de fato. Acompanha lá o Paris Saint-Germain, melhores momentos e só. Como o jogador passou pelo Flamengo e passou pelo Internacional, a cornetagem sobre ele é impressionante. É difícil também, né? Eu imagino, por exemplo, como é a situação do clube, né? Porque é muita cornetagem também, né? Porque seria legal, claro. Eu também gostaria de trazer o Rafael Veiga do Palmeiras. Eu gostaria de trazer o jogador do momento lá, o De La Cruz do Flamengo. Mas não é viável, não é possível. Então você precisa, em alguns momentos, pegar a rebarba dos clubes que talvez hoje tenham um poderio financeiro melhor que o nosso, mas de jogadores que em algum momento já renderam. Então eu vejo muitas críticas aí à vinda do Thiago Maia, críticas fortes, pesadas, como o Thiago Maia não jogasse nada. Pô, o Thiago Maia é bom jogador, gente. Tanto que o Flamengo foi contratar o Thiago Maia junto ao futebol francês por 4 milhões de euros. Então não é um Zé Ruela, não é um jogador qualquer, hein? Eu percebo isso, eu tô lendo aqui os comentários dos vídeos do canal, em paralelo à nossa live, e eu vejo muitas críticas pesadas ao Thiago Maia. Tem cara falando até que o Tassiano é muito melhor que o Thiago Maia. Pô, acho que eles podem ser jogadores até equivalentes ali, mas o Tassiano também não é muito melhor que o Thiago Maia. Entendeu? Então, não sei, às vezes o torcedor... É difícil também o papel da diretoria, né? Se contrata um jogador desconhecido, não vale nada. Se traz um jogador... E o Thiago Maia tem 27 anos só, hein? Não tem 35, 33, 34. Tem 27 anos só o Thiago Maia. Então é um jogador que, na minha opinião, ainda tem bola, tem lenha para queimar e pode ser muito interessante para o Santos Futebol Clube. Meu caro Giovanni Afonso, hoje teremos Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco lá na Arena Fonte Luminosa, Santos e Jaciobá. Segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grupo 7, o Santos que é vice-líder da competição. Traga detalhes sobre o Peixe que entrará em campo contra o Jaciobá logo mais com transmissão do Varanda. Giovanni. Vamos lá, Marcão. Hoje é dia de Peixe na Copinha. O Santos vai para a segunda rodada do Grupo 7. Enfrentará o Jaciobá de Alagoas, equipe alagoana, né? Muito bacana. O Santos que na primeira rodada venceu o Tirol pelo placar magro, apenas 1-0, gol de Gabriel Bontempo, e tenta se recuperar na competição, se recuperar em termos de desempenho, né? Porque o resultado foram os 3 pontos, mas recuperar a moral que chegou para este torneio, enfrentando uma equipe do Jaciobá, que é a mais fraca do grupo. O Jaciobá que perdeu na primeira rodada por 8-0 para a Ferroviária. Então, um jogo importante para os meninos da Vila vencerem e fazerem saldo de gol, o que é muito importante para o restante da competição. Para essa partida, a expectativa é que o técnico Leandro Zago faça algumas mudanças, Marcão, até por conta do Jaciobá ser uma equipe mais fraca. Ali o Santos pode dar uma rodagem maior no seu elenco. E olhando uma provável escalação do Santos para a partida de hoje, o Santos deve ir a campo com João Fernandes no gol, Lenin ou Gabriel Simples na lateral direita, o Simples que está recuperado da virose, pode recuperar a posição, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira. No meio campo, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rodrigo César. Na frente, Ronald Perlaza, Fernando Nava ou Matheus Xavier e Enzo Monteiro. Essa é a provável equipe do técnico Leandro Zago. E falando rapidinho, a provável escalação do Jaciobá, acredito que ninguém conhece os jogadores dessa equipe, mas terá no gol Cícero Júnior, ali que foi um destaque negativo na última partida. Coloquei entre parênteses ali o Bruno, Marcão, porque pode acontecer uma mudança no gol do Jaciobá após o desempenho abaixo do goleiro. Fábio Henrique na lateral direita, Cleverton e Pedro Eduardo na zaga e Robson na lateral esquerda. Meio campo de Riquelme, Gabriel Lima e Luan Vilela. Na frente, Luan Santos, Leandrinho, Patrick. O técnico é o Wellington Santos, Marcão. É, perfeito. E a arbitragem ficará por conta de Renan Pantoja, de São Paulo. Tá aí, meus amigos varandeiros, a arbitragem para a partida de logo mais Santos e Jaciobá, jogo às 19h30, a partir das 17h30, perto das 18 horas, começa a transmissão do Varanda Futebol Debate, direto de Araraquara, Fonte Luminosa, para você ligado aqui na varanda mais famosa do Brasil. Meu caro Giovanni Afonso, você colocou aí que o Matheus Xavier pode entrar no lugar do Fernando Nava pelo lado esquerdo. E vou falar uma coisa para você, né? O Perlaza também pela direita não foi muito bem, né? O jogador equatoriano
talvez entrar com o João Santos ou até com o PP Firmino seria mais interessante. Aliás, o PP Firmino, pelas informações que eu recebi, o PP pode ter sentido algum probleminha também físico, hein? Pode ser que o PP Firmino tenha tido algum problema físico ali. Um jogador que acabou deixando o jogo sentindo foi o Gabriel Bontempo, né, Giovanni Afonso? Teve um pequeno problema ali, me parece muscular, né? Exato, Marcão. Entre os desfalques, o Santos ainda não vai poder contar com o Bernardo. O Bernardo segue se recuperando do seu desconforto muscular, tá fora desta segunda rodada. O PP Firmino, Marcão, está em análise ainda, não se sabe se ele será relacionado, muito provavelmente não. O Santos deve dar rodagem, oportunidade para outros garotos, então o PP Firmino provavelmente deve ficar de fora. E o Gabriel Bontempo, que também sentiu um probleminha muscular, até foi substituído ali mancando, né? Está liberado, está recuperado e vai para o jogo normalmente. Então, Bernardo segue fora, PP Firmino provavelmente também ficará de fora. Bontempo não foi nada demais e o Gabriel Simple está recuperado da virose, pode ser um dos titulares. É o que eu disse um pouco mais cedo, Marcão. A ideia deste jogo talvez seja até preservar alguns garotos para o restante da competição. A gente sabe que a Copinha é jogo atrás de jogo ali, então é uma pegada muito intensa. E pelo Jatiobá ser uma equipe um pouco abaixo, claro, respeitando o time, mas sim, é a equipe mais fraca do grupo, podemos ter muitas mudanças nesse time titular. Colocamos aí na lateral direita e também a possibilidade da entrada do Matheus Xavier, mas o João Alves pode entrar, podemos ter mudanças no meio campo, então é um time que pode vir totalmente diferente para essa segunda rodada da Copinha. Perfeito, perfeito. E a obra tá rolando aí no Giovanni, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Furadeira, martelo, tá rolando a obra aí no Giovanni. Faz parte do nosso trabalho. Muitas vezes, quando a gente tá home office, a gente não consegue controlar o que acontece no vizinho, não é isso, Giovanni Afonso? Exatamente, acho que ele esperou começar a live, não sei se ele é varandeiro, né? Enfim, esperou a gente entrar ao vivo para começar essa obra. Peço desculpa, é algo que a gente não pode controlar, exato, mas dá para perceber, segue o jogo aí, dá pra gente tocando. Perfeito, tá rolando lá a furadeira, não tem o que fazer, meu amigo varandeiro. Bom, meu caro Giovanni Afonso, deixa eu trazer aqui os palpites pra galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Palpites pro jogo de logo mais, Santos e Jatiobá. Varandete 6-0. Santástico Cauteloso 2025 3-0. Ih, mamãe! Marcão 9-0. Giovanni 5-0. E Elias Russo 4-0. Ih, mamãe! Tá aí os palpites do time do Varanda Futebol Debate para grande transmissão que vai rolar às 17h30 dessa segunda-feira. Meu caro Giovanni Afonso, um grande abraço para você. Estaremos juntos mais à tarde para Santos e Jatiobá, segunda rodada da Copinha. Um abraço para você, Giovanni. Exatamente, Marcão. Um grande abraço para você. Parece que agora cessaram aqui as furadeiras, os martelos, então dá para a gente finalizar com um pouco mais de calma. Mandar um grande abraço para você, para todos os varandeiros que nos acompanharam. Estaremos de volta a partir das 18 horas, Marcão. Exatamente, 18 horas para a transmissão de Santos e Jatiobá, direto de Araraquara, segunda rodada da Copinha. Como destaque final, quero destacar duas coisas, Marcão. Primeiro, o fato do Santástico ter apostado no placar mais baixo de toda a equipe. Isso é algo inédito, né? O Santástico ser o menos otimista de toda a equipe. E também passar aqui para parabenizar a Fernanda Torres, né, Marcão? Conquistou ali o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz após uma atuação fenomenal no filme Ainda Estou Aqui. Então fica aqui meu parabéns para a Fernanda Torres, que ela sirva de exemplo para outros atores, para outras atrizes conquistarem o mundo como ela conquistou. Um grande abraço e até a próxima. Tá aí o Giovanni Afonso. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.